Estamos aqui novamente. Boa noite. Então, eu espero que vocês estejam me vendo e me ouvindo bem, tá? Qualquer alteração, qualquer coisa, vocês podem falar aí no bate-papo, que tem o pessoal do suporte acompanhando vocês. Mas agora, deixa eu falar com o pessoal do Inimigos do Fim, que ficou aqui com a gente ontem, né? E hoje está aqui para mais um episódio da nossa super série. Ontem foi sensacional e hoje a gente vai dar continuidade, né, ao nosso assunto de transdiagnóstico, que tem muita coisa boa ainda para a gente falar, para a gente entender, né, tanto hoje quanto amanhã. E hoje, no que é que eu vou focar, né? Naquilo que faz o coração errar as batidas, naquilo que é para os fortes de coração, a gente vai falar de transdiagnóstica e DBT, né? A gente sabe que a DBT está dentro aí das abordagens transdiagnósticas e a gente vai entender por que a DBT está, como que funciona, como que a gente faz, né? No que é que ela difere, quem inventou essa abordagem, por que inventou. Então, a gente hoje vai falar um pouquinho de transdiagnóstica. Eu espero imensamente contribuir, tá? Um pouquinho não, né? Um bocadão com vocês, para que vocês saiam daqui conhecendo mais, para quem ainda não conhece, dessa abordagem que eu costumo dizer que quando a gente trabalha baseado em evidência, a gente não trabalha com o que a gente gosta necessariamente, né? A gente faz ciência, e fazer ciência é trabalhar com aquela pesquisa que está lá no auge, se destacando, entregando o resultado. Mas, como os inocentes sempre vencem, eu tenho a sorte de trabalhar com uma abordagem que é padrão ouro, né, também, e que eu sou apaixonada pelo desenvolvimento, pela filosofia dessa abordagem, para como ela se desenvolveu. E mais do que isso, né, eu sou apaixonada pela história da DBT, gosto muito da intervenção dela pelo meio dos princípios, dos processos. A gente viu ontem o que é uma abordagem, né, que foca em princípios, em processos, o que é uma abordagem contextual, e a DBT está inserida nesse guarda-chuva das TCCs contextuais, das TCCs transdiagnósticas, certo? Então, a gente vai falar hoje sobre isso, o que é a DBT, por que a DBT ela é transdiagnóstica, como foi esse caminho para a gente entender a DBT como uma transdiagnóstica e como que eu aplico, né, DBT nessa perspectiva transdiagnóstica. Então, fica aqui que hoje a gente tem mais conteúdo, a gente vai ter uma super série, mais um episódio dessa super série que está sensacional. Quem ficou aqui ontem viu como a gente conseguiu se divertir, mas hoje a gente dá continuidade a essa diversão gostosa que se chama conhecimento, tá? Bom, na semana passada, na série passada, que foi ontem, a gente começou por roleplay, né? E quem sabe, quem me conhece sabe, sei que aqui deve ter algumas pessoas que estão assistindo hoje, quem ainda não assistiu, né, nossa super série de ontem, vai lá, assiste, mas tem algumas pessoas de hoje, então deixa eu dizer a essas pessoas que eu sou apaixonada, né, por roleplay, eu gosto muito de fazer essa intervenção. Lógico que quando a gente faz uma intervenção como essa, a gente se expõe de tamanha maneira, tem que ter muita coragem, tem que ir com medo mesmo fazer uma exposição dessa, porque a gente se coloca não só para poder agregar para vocês, mas também a gente se coloca aí para receber as críticas e tudo bem, faz parte do processo, né? Então, a gente vai de roleplay sim, porque se não for para fazer ao vivo, eu nem venho, e quem sabe faz ao vivo, então a gente vai fazer ao vivo. Quem eu convidei hoje para fazer esse ao vivo comigo de roleplay, tá? É uma pessoa muito especial para mim, não é paciente, deixa eu explicar isso aqui a vocês, muito pelo contrário, é uma amiga minha de infância. A Lana, ela hoje é estudante de psicologia, graças a mim, teve uma projeção aí muito boa, ela gostou, se encontrou na psicologia, já fez muitos roleplays no curso de DBT, então ela se tornou, junto comigo, a rainha do roleplay, porque assim, a Globo perde a gente está aqui para fazer cena e a gente faz cena com responsabilidade, né? Então, assim, ela é uma amiga minha,
não é paciente, ela não vem trazendo nenhum caso específico, é um caso que ela sinta vontade de trazer para que a gente possa enxergar a DBT na sua intervenção transdiagnóstica, tá? Então, fiquem tranquilos com a nossa intervenção. A Alana está sendo exposta aqui junto comigo, né, de livre, espontânea vontade, mas se não fosse, seria também, porque ela ia ter que estar aqui com a amiga dela. E então a gente vai trazer um pouco para vocês sobre isso. Estou explicando sobre a Alana, porque quem é novo pode assim, como assim roleplay, né? É uma simulação, é uma encenação. A gente não está aqui para expor jamais, né? Ninguém, nenhum paciente, nem trazer nenhuma exposição desse tipo. Então, a Alana já é da minha equipe, ela já trabalha comigo, ela é minha estagiária, então ela está aqui com a gente hoje para a gente poder fazer mais e melhor para os nossos alunos, tá bom? Vem para cá, dona Alana, vamos de roleplay. Tudo bom? Como é que tá para você estar ao vivo de novo? Tá tranquila? Como é que você está? Tranquila nunca, né? Tá ao vivo nunca é tranquilo, mas quem sabe faz ao vivo, não é não? Quem Vou sabe faz aprender ao com vivo. você. Boa Exatamente. noite, gente. Boa noite. Então, essa é a Lana. Deve ter muita gente já aí que conhece a Lana. A Lana já está famosíssima, porque no meu curso de formação em DBT, ela já contribui bastante com o roleplay, tá? Então, hoje a gente vai contribuir também. Então, vamos lá. Vamos começar, Lana? Tudo certo por aí? Vamos. Vou fazer uma resenha interna aqui. Quem me conhece vai saber. É a Lana ou Carolina? Não, hoje eu tirei o Carolina justamente para isso, porque senão o povo fica resenhando lá. Hoje está com Então, uma Alana só. vai deixar com a Alana só? Então, vamos lá. Oi, Alana, tudo bem? Oi, Luciana, tudo bem? Como é que você está? Como é que estão as coisas por aí? Me fala um pouquinho da sua semana. Bom, como você sabe, nunca é muito tranquila, né? Eu venho procurando essa abordagem aqui porque falaram que era melhor para o tratamento do transtorno que eu tenho, mas ainda assim está sendo muito difícil. Inclusive, por ser tudo muito novo esse momento para mim. As coisas que eu procurei saber sobre o transtorno e sobre também a abordagem, a DBT. E Uhum, aí, para mim, é toda novidade. uhum. Eu sei, a gente teve um primeiro encontro na semana passada, a gente está aqui nessa segunda sessão, e eu gostaria que você me dissesse, né, como foi o nosso primeiro encontro para você, e se você está confortável para trazer mais uma vez suas demandas, para a gente estar olhando para elas, como é que está isso para você? Luciana, assim, você me explicou um pouco, eu nunca vi falar em questão de habilidades, nem nada. E, honestamente, minha semana foi a mesma do que já vem sendo desde que eu me entendo por gente. E sempre é muito difícil. Sempre é muito difícil, né? Essa Uhum, semana foi ainda mais difícil, porque eu te liguei. Você viu como eu estava desesperada. uhum, Eu, eu já tinha te falado sobre a questão do meu namorado, que a gente estava num processo muito difícil. Meu namorado teve outros relacionamentos e, assim, ele já tem um filho com outra pessoa. E eu acho que ele sempre está me trocando pelo filho dele. Eu não sei lidar com isso. Eu sei que é uhum, filho, todo mundo fala que filho é a coisa mais importante. Tá, mas e eu? Onde é uhum, que eu fico nessa história? Nós uhum, combinamos de sair, e aí a mãe do filho dele ligou, ele saiu. Já não gostei, né? Obviamente. E para mim é muito difícil ver ele conversando com a mãe do filho. uhum. E eles conversaram e ele teve que cancelar o nosso programa que a gente tinha combinado. Para mim, eu acho que foi a pior coisa dessa semana. E se não fosse por você, eu tinha tomado toda a medicação. Uhum. Como é que chegou para você isso dele cancelar essa programação de vocês, Alana? Luciana, como eu disse, é muito ruim, porque eu já tive muita perda, muita rejeição das pessoas. Primeiro, na escola eu sempre fui excluída, nunca tive amigos de verdade, eu só tenho uma prima só, né, que me entende, que me ouve. Meus pais sempre foram aquelas brigas intensas, então nunca escutaram o que eu falava. Só de lembrar eu fico apavorada. Eu sempre apanhei muito, né? Eu sempre tive apanhava demais. Então, assim, sempre foi essa rejeição
nesse ciclo, e eu nunca consegui ter um namoro, eu acho que mais de 3 meses, né? Esse é o que eu tô conseguindo ter mais tempo. Sim. Mas ainda assim, ele me chama de louca, ele me chama de maluca, de desequilibrada, só que ninguém sabe o que eu sinto. Eu Uhum. acho interessante isso. Todo mundo só fala assim, não, é desequilibrada, é louca, mas ninguém sabe o que eu sinto. E ele Sim. me rejeitou. Luciana, ele me rejeitou. Nós tínhamos combinado que a gente ia sair e ele me rejeitou. Só Uhum. que o momento da rejeição, eu acho que é o momento que eu tenho o ápice da dor mais intensa que eu consiga pensar na minha vida, tá? Eu não consigo nem descrever a dor que eu sinto. E eu Uhum. simplesmente resolvi tomar medicação. Uhum. Quer dizer, eu ia Alana, tomar, né? Alana, vamos voltar só 2 pontos aqui. Para você, quando ele tá com você, ele tá rejeitando o filho, é isso? Não, não quando tá comigo. Mas ele deixar de sair comigo para ir ver o filho, que aconteceu alguma coisa, eu nem quis saber, porque eu fiquei louca, eu briguei, gritei tudo lá. E tem mais. Essa mulher, ela tá me perseguindo. Eu tenho certeza que ela tá fazendo alguma coisa contra mim. Ela tá fazendo alguma coisa contra mim. Ela tá me vigiando, ela tá olhando meus stories. Eu tenho certeza, tem uns stories de fake, né? Eu tenho Uhum. certeza que ela tá olhando a minha vida. Então, tem uns stories, tem uma pessoa que você já identificou que é um fake nos seus stories e você tem certeza que é ela. Ela me odeia. Eu tenho certeza que ela me odeia. E E ela tá você fazendo nunca mandou todo mal. mensagem para ela, já que você tem certeza que é ela? Não, eu cheguei a fazer um textão, mas eu desisti, Por tá? quê? Porque, eu não sei, eu fiz textão e aí eu ficava com medo de me arrepender depois de mandar esse texto e eu brigar de novo com ele, né? Mas, assim, eu mandei um textão e xinguei ela toda. Todos os palavrões que você pensar, sabe? Pois é, eu xinguei ela toda. Mas eu tenho a certeza que é ela que tá vendo tudo. Isso Ela tá quer saber certo para toda. você tá convicta disso, que é ela. Claro que é ela, óbvio que é ela. Luciana, ela tá me perseguindo, ela quer me ver morta. Você sabia que ela quer me ver morta? Eu O tenho que te certeza. faz acreditar nisso, Alana? Porque ela tá vendo, ó, ela tá vendo meu Instagram. Eu tenho uns e-mails que tá chegando assim, alguém tá tentando entrar no seu Instagram. É ela, porque ela me odeia. Porque ela não gosta, ela ainda gosta do ex-marido dela, né? E eu tenho certeza que ela me odeia. E ela tá fazendo tudo para acabar com o meu relacionamento, que nem ela fez agora. A culpa é dela. A gente não se viu, mas assim, ele também é culpado, porque ele ouve tudo que ela faz. Tudo que ela fala, ele internaliza e acontece isso. E aí a raiva e o sentimento de medo, de vazio, de várias coisas. Muita coisa. Eu já percebi que isso é muito pesado para você. Mas só que ninguém entende, né? Ninguém entende. Então, parece que eu entendi. Talvez dizem que você entende sobre isso, então eu acho que você realmente me entendeu. Uhum, uhum. E por isso ser pesado para você, Alana, como é que você lida com isso? Às vezes eu tenho vontade de me matar, como Uhum. deu esse dia. Assim, eu já tô passando aqui, né, do braço, que as pessoas estavam perguntando muito. Eu estava andando com muita a manga aqui, assim, e as pessoas perguntando sobre o que era. Eu falava, porque eu caí, enfim. E aí eu estava ficando com vergonha, né, que eu já não tinha mais o que falar. E aí depois eu percebi que talvez minha vida seja tão ruim que eu realmente não precise estar viva. E foi por isso que eu pensei em me matar. Uhum, uhum. E você não se matou por quê? Porque você conversou comigo, né? E fez sentido para você, Alana? Naquele momento eu me acalmei mais. Mas ainda assim eu fico pensando que não vale a pena eu estar aqui. Não tem motivos para eu estar aqui. Uma pessoa que passou pelo que eu passei, eu fui abusada, tá? Uma pessoa que sofreu abuso e ninguém acreditou. Eu já tinha terminado foi um Gado paquera também, que eu né? tive. Pois é. Eu tinha um paquera e aí a gente saiu, enfim, terminou ficando e tudo. Depois a gente não ficou mais, né? Eu realmente não queria mais ficar com ele. E ele me obrigou a ficar com ele, teve um dia das outras vezes. E aí eu acabei sofrendo esse abuso, que foi a coisa mais terrível da minha vida, que só você sabe.
Sim. Porque ninguém acredita quando eu... Na verdade, só você acredita. Porque quando eu contei para minha mãe, ela não acreditou. Sim, eu imagino como foi triste para você viver tudo isso, né, esse tempo todo, sem as pessoas conseguirem acreditar. Não basta o sofrimento da situação e você ainda ter que tentar provar a sua verdade. É muito pesado, é muito difícil. Eu imagino como é que você deva se sentir, né, e o como deve ser difícil para você falar sobre o que você está sentindo se você não sabe se as pessoas vão acreditar nisso, né? Mas aqui você tem esse espaço e eu te agradeço por você confiar de que a gente pode olhar para isso juntas, né? Como é que a gente pode construir essa vida que você quer? O que é uma vida onde você sinta orgulho de quem você é, que você goste da vida que você leva? Como que você imagina uma vida que você diga assim, ah, Luciana, essa vida é a vida que eu quero ter? Luciana, só uma pergunta antes. Você acredita mesmo nisso que eu tô falando? Ou você é igual às Agora, outras se eu pessoas? acreditar, É porque eu tenho medo que as pessoas não acreditam nas coisas que eu falo. sim, E eu mas eu fico realmente com acredito. medo que as pessoas Eu não acredito em acreditem. você. Eu quero uma vida em que as pessoas acreditem em mim, no que eu falo. E as pessoas me amem. Porque ninguém me ama. A vida que eu tive na infância foi terrível. E agora meu namorado está me trocando por qualquer coisa. Por Uhum. exemplo, a mulher ligou, nem era nada assim urgente, eu acredito. Senão, não, com Ele certeza. não Ela, conversou com você sobre o motivo dele precisar ir ver o filho? não, ele simplesmente falou que precisava ver o filho e que depois voltava, que a gente ia ter que cancelar, não ia dar pra gente sair. Imagine como eu não me senti. Sim, sim. E se ele conversasse, Alana, como é que você acha que você iria se comportar? Como é que seria para você se ele conversasse com você e dissesse o motivo dele precisar ir? Não sei. Eu queria que ele provasse pra mim que ele me ama. E Ele nunca como me ele provou que me poderia ama. fazer isso? Eu quero formas. é, eu quero que ele faça algo de verdade, que ele me apresente para os amigos dele, que ele me apresente para a família dele, que eu esteja com ele também quando o filho dele estiver lá, né? Que aconteceu alguma coisa, que ele me leve para ver essa maluca, para ela ver mesmo, porque ela só fica me vigiando, Uhum, obviamente. Então, uhum, assim, eu quero que ela veja que eu estou ali com ele. Ele não pode simplesmente sair assim. E ele acha que uhum, eu sou louca, que eu sou desequilibrada. É isso que uhum, já estou acostumada a ouvir, né? uhum. Alana, e o que você está disposta a fazer para ele se sentir amado? Tudo, eu faço qualquer coisa para não me ver assim, para não ficar rejeitada pelo outro. Eu sempre Uhum. luto para que o outro não me deixe. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você está me dizendo que esse é um relacionamento que você se sente abandonada, que o outro diz que você é louca, que você é desequilibrada, mas se eu entendi bem, é esse relacionamento que você quer para você. É isso? É. Na verdade, é assim, é como se eu tivesse, quando eu sinto que eu vou perder, mas eu sinto que eu vou perder, e aí eu fico enlouquecida para que a pessoa não me abandone. Ao tempo que essa palavra desequilibrado e louco é algo que eu já ouvi tanto que para mim já sou eu. Eu acho Uhum, que realmente eu sou. uhum. Você é louca? Talvez. As pessoas falavam tanto que eu sou desequilibrada, que eu não sei lidar com as situações. É uma coisa terrível. Uhum. Alana, quando você diz que você fica desequilibrada, né? Que emoção melhor define esse desequilíbrio para você? Todas. Em tudo eu me sinto desequilibrada. Você consegue me dar um exemplo? Eu tenho raiva demais. Eu tenho ciúme demais. Eu tenho ansiedade demais. Eu sempre me preocupo se eu morrer. Se eu sair na rua, por exemplo, demais, eu já acho que eu vou morrer, porque algum carro pode passar na hora que eu estiver atravessando a rua e me matar, ou um Alana, assaltante então, me ao matar. mesmo tempo que você pensa em se matar, você tem medo de morrer. É, eu tenho medo de morrer. Mas em alguns momentos eu quero morrer. Porque naquele momento que eu estou atravessando a rua, eu não quero morrer. Eu quero simplesmente chegar ao meu destino. Então, me parece que o que você quer é uma vida diferente da vida que você está levando. Eu quero uma vida diferente da que eu sempre levei, Luciana.
Sim. E se essa vida for diferente, faz sentido para você viver? Faz. Talvez faça. Eu não E conheço nada diferente disso, Luciana. vamos usar aqui, vamos tentar imaginar nesse exemplo do filho que você trouxe, né? Que quando ele está com o filho, então ele está te abandonando. Uhum. Só tem essa opção, ele não pode estar com o filho, dar atenção ao filho, sem que isso seja necessariamente um abandono para você? Às vezes eu já saí com o filho dele, mas eu posso falar, né, tudo para você. Eu tenho Claro. vergonha de ter essa emoção. Às vezes eu sinto ciúme, às vezes eu sinto até um pouco de inveja da ex-mulher dele, porque ela tem um filho e eu não tenho isso. Uhum. É, deixa eu ver se eu entendi bem. A sua inveja é porque ela já é mãe ou porque ela tem um filho dele? Dele. E eu não tenho nada. O que é que eu posso oferecer a ele? Quanto tempo de relacionamento vocês têm? Vai fazer uns 4 meses. A gente tem 3 meses e um pouco. Uhum. E você acha que já é tempo suficiente dentro da relação que você vive para que você queira ter esse filho com ele? Você já se sente segura para isso? Mas assim, talvez eu consiga aqui prender ele a mim. Que nem ele está preso a ela. O que é estar preso a ela? Porque, pelo que eu entendi, eles são separados, Alana. Mas ela sempre liga para ele. E ele sempre vai. Então, talvez um filho possa garantir alguma coisa, né? Quando você diz que ela sempre liga e ele sempre vai, é sempre que ela liga que ele vai? A maioria das vezes, não é sempre. Mas qualquer coisinha assim. Ah, porque hoje você pode levar ele na escola. Ah, porque ele caiu e bateu o joelho, não sei o quê. Venha ver que ele está chamando. E aí, acaba que ele vai. Não sempre, tá? Algumas vezes. Certo. E isso para você, ela ligar para ele ver o filho, é uma garantia que ela tem. Sim. De que ela tem garantia? Está com ele. Eu não sei se ele trai. Será que ele me trai? Agora eu tô pensando. Porque ela pode, quando ele for lá, ele pode ficar com ela. Eu nunca tinha Você parado confia para nele, pensar. Alana? Eu acho que eu não confio em ninguém. Então você acha que o problema é ele? Ou é a gente conseguir estabelecer, né, suas metas, de você conseguir se posicionar de uma forma que você sinta orgulho de quem você é, de você poder ver realmente em quem você pode confiar e estabelecer esses laços de confiança, porque assim, é bem difícil para você, né? E é chato quando a gente está num relacionamento com a pessoa e aí a ex liga e essa pessoa tem que sair. De fato, é uma situação chata, né? Não é confortável. Por mais Não. que você tenha entrado nessa relação, sabendo que ele tem um filho, né, com outra pessoa, e que esse filho, de alguma forma, vai tomar a atenção dele, pelo que eu entendi, é pequeno ainda, né, porque se cai, se machuca e a mãe precisa fazer contato. Então, por mais que você tenha entrado sabendo que ele tem um filho, não deixa de ser uma situação difícil, não deixa de ser, né, de causar uns ciúmes, ok? Mas a gente pode aprender a administrar tudo isso. Como que é isso para você? Sim. Nunca pensei em administrar tudo isso, não. Acho que às vezes é até impossível pelo tempo que eu tenho tentando de tudo. Se você hoje falar que água com açúcar vai resolver meu problema, eu vou tomar água com açúcar. Então, você está me dizendo que você é uma paciente bem colaborativa, que você vai fazer o que precisa ser feito para alcançar o seu objetivo. O que é que eu tenho a perder, Luciana? Se eu já passei por tanta terapia e não resolvi meu problema. Sim, sim, sim. Entendeu? Então, você está disposta a resolver o seu problema. Eu estou, mas eu vou precisar da sua ajuda, de fato. Sim, sim. E Porque qual o é o meu seu problema, problema? meu problema são todos, desde que eu nasci. Você consegue me explicar melhor todos esses seus problemas? Eu posso chamar de Lu? Claro, fique à vontade. Olha, Lu, é assim, eu queria resolver, porque eu não consigo muito pensar na questão do abuso que eu sofri, para mim é muito duro. Para mim é muito duro pensar nas brigas do meu pai e minha mãe, nas coisas que eu vi ele fazendo com a minha mãe.
Às vezes eu ia para a escola e ficava preocupada do que estava acontecendo na minha casa. Eu tinha 5, 6 anos de idade. Eu queria resolver isso. E até hoje eu não consigo lidar muito bem com meu pai, né? Eu amo muito a minha mãe, apesar de toda a invalidação que eu sofri. Mas eu amo muito ela e ele também, mas só que eu vi que ele causou muito mal para ela. E aí eu quero resolver essa questão desse sentimento de dor. É como se sempre alguém tá me rejeitando, sempre alguém tá me rejeitando. E aí eu tô bem, por exemplo, eu conheci alguém, fiz amizade, eu tô bem. Mas, por exemplo, eu tenho realmente medo. De quando eu tô bem, eu tenho medo de morrer, de acontecer alguma coisa e eu morrer. Ao tempo que quando eu tô muito mal, eu quero morrer. Você consegue entender isso? Não, não é uma coisa louca isso? Sim, sim, eu consigo entender isso, Alana, eu consigo entender isso. Eu não sei se louca seria a melhor palavra para a gente definir, né? Essa questão de louca. E me parece que você também vai se apropriando desse louca como algo que fosse seu, né? Como algo que te pertencesse. Quando você vai narrando toda a sua história e que você enxerga de onde você veio e onde você está, e você está aqui no tratamento buscando ser alguém melhor. O que isso representa para você? Como que você se sente em perceber que você ainda quer fazer mais, que você quer melhorar? Ainda tem alguma esperança. Mas minha desesperança vem quando vem algum sentimento muito duro, tipo o ciúme, a raiva. E Eu se não você gosto de aprendesse a sentir. lidar com esses sentimentos? Eu não vou saber lidar. Eu não gosto de sentir isso. Eu quero fugir. Quando eu, por exemplo, me cortava, né? Que eu, algum tempo eu já não venho me cortando. Deve ter um mês, mais ou menos, 2 meses, que eu não me corto, né? Mas quando eu estava me cortando, era como se essa raiva passasse. Na verdade, é imediato. Sim, Passa. sim, funciona, tá? É eficaz a curto prazo, mas não resolve o problema. Que o seu problema não é só a curto prazo. E depois a raiva vai vir de novo, a emoção vai vir de novo. E me parece que quanto mais tudo isso surge e você não consegue ser efetiva nos seus problemas, mais a vida vai tendo menos sentido para você. Então, me parece que se a gente aprender a lidar com as emoções, né, entender que elas não são vilões da sua vida, que elas estão aí para sinalizar algo para você, que elas podem te ajudar a ser uma pessoa melhor e você conseguir ter habilidades, né, estratégias para lidar com tudo isso, de forma que você sinta orgulho da vida que você leva. Me parece que se cortar e não querer viver perde um pouco o sentido, né? Se imagine no casamento onde você se sinta respeitada, onde você se sinta validada, se sinta amada, não se sinta rejeitada, onde você confia em alguém. Me parece ser algo que você busca, não? Meu sonho é ter uma família e um cachorro. Entende? Eu sei que parece difícil, mas assim, você não está pedindo nenhum árabe, não. Você não está pedindo para ter um árabe que ame você, sua família, construa um castelo para você. Você está pedindo para ter um relacionamento saudável. Você merece um relacionamento saudável. Você acredita nisso que você merece? Talvez eu mereça mesmo. Você falando assim, eu consigo pensar de outra forma. Eu nunca tinha parado para pensar por esse lado, não. Não tinha mesmo. Que bom, Alana, que você consegue pensar por esse lado, e eu penso que juntas a gente pode ir alcançando essa vida que faça sentido para você. O que é que você acha? Você tem certeza que você não sei? Eu vou, pelo menos, me comprometer. Eu vou estar disposta e comprometida para poder fazer. Se você estiver disposta e comprometida, eu acredito que vai ser muito eficaz. Você não vai desistir de mim também, não. Você vai desistir de você? Não, eu tô aqui, Eu eu quero trabalho com mudar. pessoas vivas. Ok, Você vai, então, nós não vamos desistir de construir uma vida que você sinta orgulho da vida que você tem e da pessoa que você é. Combinado? tá, tudo bem. Vou Ok, tentar. ok, Alana. Como é que foi hoje para você? Foi melhor do que a primeira. Que bom. Eu sei que é difícil se expor, trazer, lembrar de algumas coisas, né? E cada dia que passa a gente vai se aproximando e a gente pode ir no seu tempo, fique tranquila, certo? A gente está aqui para poder criar,
né, um repertório que seja agradável para você, e eu sei que em alguns momentos serão difíceis, sim, mas a gente vai conseguir lidar com eles, tá bom? Obrigada, viu, Luciano? Obrigada mesmo. Obrigada por me acolher assim. Ninguém nunca fez isso como você faz. Obrigada Conte mesmo. comigo, nós estamos juntas e nós seguimos juntas, tá? O que você precisar, você tem meu contato, você pode me chamar, tá? Para o que você precisar. E se for urgente, você já sabe, só mandar aquela bolinha vermelha que eu vou responder o mais rápido possível, tá bom? Obrigada. E obrigada por essa semana ter me ajudado naquele momento. Obrigada mesmo. Por nada, você merece, tá bom? Obrigada, dona Lana, você foi ótima. A Globo segue, te perdemos, tivemos aqui uma paciente resistente, como o povo gosta, certo? Muito obrigada, amiga, muito obrigada. Vou seguir aqui com o pessoal. Um beijo, tá? Então, gente, gostaram do roleplay? Me digam aí, deixa eu ver se eu consigo ver por aqui. Tem um delayzinho, mas deixa eu ver se eu consigo ver por aqui. Se vocês gostaram. Espera que eu quero ver. Aqui com o pessoal. Ai, espera ainda. Deixa eu ver. Ah, disseram que adorou, a Pamela botou aqui que gostou, a Natália também. Melhor roleplay da vida. Obrigada, Ivana. Obrigada, que bom que vocês gostaram, né? A gente está aqui para fazer cada vez mais. Eu gritei, atriz, ó, que ótimo. O Cristiane botou. Alana, parabéns. Então, ó, Alana, você tá sucesso, impecável, muito bom. Lu, como sempre, maravilhosa, o coração erra as batidas. Obrigada, meus amores. Alana, muita gente te elogiando, tá? Disseram que gostaram bastante, mas agora vamos de conteúdo, né? Que a gente veio aqui também para aprender. Então, meus amores, quando a gente fala de DBT, de transdiagnóstica, surge aí muitas caixinhas, muitas perguntas, muitos porquês, tá? Mas o primeiro porquê, antes de eu entrar aqui na DBT, que a gente tem, né, ao longo dos estudos com as TCCs, é o seguinte: a DBT, ela é uma terapia cognitivo-comportamental ou ela é uma abordagem comportamental? Quem sabe me responder? A DBT, ela é uma abordagem da TCC, ela é uma terapia cognitivo-comportamental ou ela é uma abordagem comportamental? Por que eu entrei nisso para falar com vocês, tá? A DBT, ela foi desenvolvida em 1980 por Marsha Linehan. Ser humaninho esse, que eu tenho muito orgulho. Por quê? Porque eu vou falar hoje aqui também da biografia de vida, tá? De Marsha Linehan, que é psicóloga, a qual ainda está viva, certo, meus amores? Tem o diagnóstico também de transtorno de personalidade borderline e tenho aí uma história, eu tive o imenso prazer e o esforço de ler a biografia dela e eu acho que só agregou a minha vida profissional e pessoal. Então, lá em 1980, quando a gente estava falando de surgimento da DBT e por que a DBT surgiu, né? E surgiu através da Marsha Linehan. Por que surgiu a DBT? De onde que veio, né, esse desejo de Marsha Linehan em desenvolver a DBT? Bom, apesar da Marsha Linehan ter um diagnóstico de transtorno de personalidade borderline, ter passado por uma internação durante anos da sua vida, lá aos 17 anos, tá? E nesse processo ela primeiro ter recebido um diagnóstico de esquizofrenia e posteriormente ter recebido o diagnóstico de transtorno de personalidade borderline, tem um momento da vida dela que é muito crucial e que sim, a gente não tem como não linkar com o desenvolvimento da abordagem da DBT, que foi quando ela fez uma promessa essa, onde ela dizia que ela vivia num verdadeiro inferno, mas que se ela conseguisse sair desse inferno, ela iria se empenhar para ajudar outras pessoas a construírem uma vida que vale a pena ser vivida, né? Promessa feita, promessa cumprida. Então, as pessoas precisam aprender isso, a gente falar e fazer, porque isso é ter congruência. Dito e feito, Marsha Linehan, né, começou a estudar psicologia e começou pelo mundo aí, né, da pesquisa. Fazendo pesquisa, em um determinado momento, ela se deparou com o tratamento de pacientes suicidas, né? E nesse momento ela precisava aplicar um protocolo para esses pacientes. Protocolo esse que naquele momento era o protocolo da terapia cognitivo-comportamental, né? O convencional que a gente tem. E como é que Marsha Linehan foi se aproximando da DBT? Ela foi vendo que para casos complexos, que para casos mais desafiadores,
a TCC, ela não conseguia alcançar esse paciente, né? Então, ela trouxe 3 pontos relevantes para ela começar a entender que a DBT, que a TCC não conseguia alcançar. Um desses pontos era o seguinte: alguns pacientes eles se sentiam invalidados com o foco na reestruturação de crenças, tá? Então, assim, o paciente, muitas vezes, ele estava ali, ele estava empenhado, ele estava fazendo o melhor que ele podia para poder estar ali, e por a TCC, ela ter uma ênfase específica na mudança, esses pacientes, eles começaram a se sentir, de alguma forma, né, invalidados pelas suas experiências privadas, tá? Então, assim, esse foi um dos motivos que Machalina trouxe para poder dizer por que a TCC não estava ao alcance de pacientes que estavam em grande sofrimento. Dito isso, começou o campo de pesquisa, e aí, o que é que a DBT ela foi percebendo? Ela foi percebendo que esse modelo convencional de terapia individual, ela acabava não estando ao alcance de pacientes com casos mais desafiadores, mais complexos. Eis que Machalina, então, foi desenvolvendo pesquisa, até que chegamos, e aí, gente, eu estou aqui, né, fazendo um recorte para vocês, tenho a habilidade de fazer, não estou detalhando a história de uma maneira, né, bem rica em detalhes, até porque temos muita coisa para ver hoje, mas, enfim, então ela foi desenvolvendo pesquisa para poder chegar a um modelo de tratamento que atendesse para esse público. Eis que ela chegou a um modelo de tratamento modular, que é o modelo de tratamento da DBT, tá? Então, a DBT, ela é uma abordagem que tem módulos de tratamento. Mas, Luciana, o que é DBT? Como que a DBT ela difere dessa TCC clássica que Machalina foi trazendo, que não atende para esse público? Então, ontem a gente viu sobre uma abordagem, né, que a gente não anula o princípio do protocolo, o modelo de protocolo, mas que hoje tem cada vez mais pesquisa se fazendo para a gente olhar para as abordagens que são presas a princípios, tá? A processos e que elas lidam com procedimentos também. A DBT, ela é essa abordagem, ela é a abordagem baseada em princípios. E quando a Machalina, ela vem lá e desenvolve essa abordagem modular, ela foi criando uma abordagem que ela é de terapia individual, ela é uma abordagem que tem o coach de telefone, tá? Ou seja, o paciente ele tem contato com o terapeuta primário, individual dele, não apenas na sessão, mas extra-sessão também, entre uma sessão e outra, certo? A gente tem a consultoria entre pares e a gente tem o treinamento de habilidades, porque Machalina entendeu, né? E foi fazer pesquisa para validar isso, e validou, que com esse modelo de terapia, a gente conseguiria ter um alcance maior para esses casos mais complexos, certo? E desenvolvendo esse modelo de terapia, ela precisou integrar cada item, né, de pesquisa e dessa abordagem que ela foi desenvolvendo para poder se adaptar o modelo de terapia DBT individual, o modelo de terapia DBT para coach de telefone, o modelo de terapia da DBT para treinamento de habilidades e o modelo de terapia para consultoria entre pares, certo? Então, dentro desse modelo, a gente tem uma abrangência de funções da DBT. Quando lá a TCC estava focada em um processo de mudança, a DBT ela veio para poder fazer pesquisa dentro desse modelo e entender um processo de aceitação e mudança, certo? Da gente poder trabalhar com o nosso paciente em princípios que fossem mais amplos, de modo que a gente pudesse validar esse sujeito em sofrimento, que a gente conseguisse estabelecer uma aliança precisa, tá, com esse paciente. Então, a relação terapêutica, ela é, assim, muito importante para a DBT, e aí a gente foi também tendo um meio de tratamento mais flexível. Por que mais flexível? Porque a gente tem esses módulos de tratamento, e dentro desses módulos de tratamento, eles ainda se subdividem, principalmente quando a gente está falando da terapia individual e
do treinamento de habilidades. Mas, tá? Todo esse processo, todo esse módulo de tratamento, ele foi se baseando em quê, Luciana? Em uma terapia comportamental ou em uma terapia cognitivo-comportamental? Para mim, tá? Para mim, Luciana, a DBT, ela é uma abordagem transdiagnóstica, porque ela tem flexibilidade da sua intervenção, ela pode ser adaptada, certo? Mas, sobretudo, fica mais claro para mim, cada dia que passa, que a DBT, ela está ali, debaixo desse guarda-chuva das TCCs, sim, ela é cada dia mais uma abordagem da terapia cognitivo-comportamental. Por quê? Porque ela não anula o princípio da cognição, ela apenas não coloca o foco nesse princípio, e ela também não anula aqui nossa análise de contingências, nossa análise, nossa base comportamental do behaviorismo radical, Skinner. Ela não anula nada disso, certo? Só que ela diz o seguinte, para esses pacientes que eu fui estudar, que a TCC clássica não estava conseguindo ter esse alcance, né, o foco precisa ser na emoção. Então, a TCC, ela é uma abordagem que, diante desse caminhar de marcha linear, diante dessas pesquisas, diante desse grupo de atendimento que ela foi tendo com essas pessoas, né, que estavam em casos mais complexos, ela foi percebendo que focar na cognição não resolvia o problema desses pacientes, assim como anular essa cognição também não. Mas que, quando a gente olha com o princípio da DBT, a gente consegue ter um foco na emoção e entender, contribuir e ajudar esses pacientes a terem uma vida que vale a pena ser vivida. Pois, mediante essa vida que vale a pena ser vivida, a gente consegue reduzir significativamente os episódios, né, de quadros como autolesão, como suicida, ou até de comportamentos que o nosso paciente tem para regular a emoção. A gente está falando de quadros graves, como suicida, como autolesivo, mas a gente sabe que existem diversos outros meios de regulação emocional, né? Na comida, nas compras, no sexo. Então, o que a gente foi tentando buscar, o que a gente vem tentando buscar com a DBT, é regular o paciente para que ele construa essa vida que vale a pena ser vivida. Então, entendido até aqui, o que eu quero que vocês percebam é, ontem, quando a gente olhava para a transdiagnóstica, a gente falava de um tratamento mais flexível, de um tratamento onde a gente entende o sofrimento do paciente e tenta utilizar procedimentos que possam alcançar uma resolução de problema para nosso paciente. E assim a gente ajudar esse paciente a minimizar o sofrimento dele. Onde não se tem tanto, né, um foco no diagnóstico, mas não se descarta o diagnóstico. Eu, particularmente, penso que a gente precisa, sim, de um diagnóstico como norteador, certo? Como um norte de tratamento, um norte de prognóstico. Mas que, sim, um diagnóstico por diagnóstico não é o que resolve o problema de ninguém. E quem sabe, quem entende, sabe que também a TCC clássica não preconiza isso. Eu digo novamente, eu particularmente tenho, assim, os meus amores pela TCC clássica, os meus amores pela DBT e crítica por elas duas, e crítica também pelo modelo de tratamento baseado em protocolo, e crítica também para o modelo de tratamento em transdiagnóstico. Bom, trazendo um pouco dessa introdução, certo, da DBT, a gente precisa entender como que essa DBT ela vai se fortalecendo como uma abordagem flexível, uma abordagem que a gente possa adaptar, uma abordagem que a gente possa não pegar o paciente e enquadrar num protocolo, mas pegar o sofrimento do paciente e utilizar meios, procedimentos, estratégias, habilidades e princípios que auxiliem esse paciente a minimizar o sofrimento. Então, a DBT ela foi desenvolvendo alguns princípios. Primeiro, ela tem, né, a teoria biosocial, que a gente vai falar sobre ela. A gente tem a visão dialética de mundo, né, que também traz da DBT, e temos a prática Zen, que também a gente está falando aí de DBT. Quando a gente fala de uma abordagem contextual, como a gente disse ontem, é aquela abordagem que ela percebe a intervenção muito grande do ambiente na manutenção do sofrimento do nosso paciente.
certo? Por que eu estou dizendo isso a vocês? Porque a teoria biosocial, que é o primeiro item que a gente vai falar, ela contempla o seguinte: a teoria biosocial, ela vem para explicar o nível de desregulação emocional. Lembram que ontem a gente estava lá, né, como princípios neurológicos, neurofisiológicos e princípios e mecanismos de respostas para se adaptar aos mecanismos do nosso paciente no transdiagnóstico? Então, dentro da transdiagnóstica, um princípio muito grande de intervenção da DBT é na regulação emocional. E a teoria biosocial, ela vem para explicar como que acontece essa desregulação emocional para a DBT. Então, agora a gente vai entender o que é que a teoria biosocial, que é uma teoria que foi desenvolvida, né, por Marsha Linehan, entende como uma desregulação emocional. Dentro da teoria biosocial, nós teremos dois campos. O primeiro campo se chama vulnerabilidade biológica. O segundo campo se chama ambiente invalidante, certo? O que a gente entende como vulnerabilidade biológica? A gente entende como vulnerabilidade biológica aquele paciente que ele tem uma sensibilidade ao sentir. Então, ela é aquela pessoa que ele é mais sensível à emoção, que ele consegue captar coisas do ambiente e se afetar com mais facilidade, que, além disso, de ser mais sensível, ele é mais intenso nesse sentir, tá? Então, esse é o segundo componente da vulnerabilidade biológica, a intensidade. Então, eles sentem numa intensidade, muitas vezes, desproporcional à situação. Certo? E além dessa intensidade, a gente tem a dificuldade de retorno para o estado basal, para o estado base, para praticamente aquilo que a gente chama assim, só para ficar coerente para vocês, a gente tem o bipolar, né? O bipolar que ou ele tá não, né? Ele tem episódios de euforia e ele tem episódios mais de humor deprimido. É como se o estado basal fosse a eutimia, fosse aquele estado de base. Certo? Então, dentro disso, a gente vai ter a vulnerabilidade biológica, que está dentro da teoria biosocial. Então, Luciana, o que você quis dizer que contempla essa teoria biosocial na perspectiva vulnerabilidade biológica? A vulnerabilidade biológica contempla 3 aspectos, tá? Sensibilidade ao sentir, intensidade e uma dificuldade de retorno para o estado basal, certo? Além disso, a teoria biosocial vai falar também do ambiente invalidante. E aí, né, se a gente for criar um raciocínio clínico, a gente consegue entender um pouco das intervenções contextuais, certo? Das intervenções onde a gente consegue olhar para procedimentos, processos e princípios, quando a gente fala de abordagem que quer entender o sofrimento do sujeito para além do diagnóstico. O que é um ambiente invalidante para a DBT? Um ambiente invalidante é aquele que, de alguma forma, ele invalida as suas emoções. Ou porque ele não sabe fazer diferente, tá? Ou porque tem a perversidade, e aí eu vou trazer a minha colaboração, tá? Sobre isso. Ou porque esse sujeito, ele está muito apegado a mitos, né, sobre o contexto, um contexto e a capacidade de sentir, tá bom? Então, esse ambiente invalidante, em exemplo, ele vai ser aquela pessoa que vai dizer assim, você é louca, você tá maluca, pare de sentir isso que você é dramática. Para que esse escândalo todo? Desnecessário. Para que esse escândalo todo? A criança está chorando, é drama, quer chamar a atenção. Só quer chamar a atenção. Ela disse que vai se matar porque terminou no relacionamento. Mentira, está manipulando. Certo? Ela só quer manipular, ela só quer deixar o cara lá com a cabeça se sentindo culpado, se sentindo o errado do contexto. Enfim, vem com todos esses rótulos, com todos esses termos pejorativos para lidar com a emoção do sujeito, com muitas vezes a inabilidade, a falta de recursos, sim, que o paciente, que o sujeito, todos nós podemos ter, tá? Para poder lidar com situações adversas. Só que aí, quando a gente junta uma pessoa que tem
vulnerabilidade biológica em um ambiente invalidante, a gente tem uma pessoa com uma desregulação emocional que, por vezes, pode ser generalizada. O que é essa generalizada, Luciana? É uma pessoa que ela vai ter, meus amores, uma desregulação, se não em todas, na maioria das suas emoções, certo? Ela é uma pessoa que ela vai reagir como a paciente do nosso roleplay. Ela vai ter, né, por uma dificuldade de controlar essa vulnerabilidade emocional e ainda ter um ambiente invalidante ali, ela vai acabar sendo incapaz de regular suas emoções no momento presente. E aí ela vai para comportamentos disfuncionais. Que comportamentos disfuncionais são esses? A gente chama de comportamentos disfuncionais pelo prejuízo imediato, a médio e longo prazo, e muitas vezes esses comportamentos disfuncionais, eles são reforçadores, porque eles trazem um alívio imediato, mas logo depois eles trazem consequência a médio e longo prazo, tá? Então, que comportamentos são esses? É o autolesivo, é o suicida, é o comportamento que eu citei, né? De regular com comida, de regular com compras. Então, são moduladores emocionais que nosso paciente vai tendo, porque ele não tem habilidades, ele não tem recursos. E aí, o que é a DBT? Por ser uma abordagem, né, que modular, ela vai oferecer para esse sujeito, ela vai oferecer tanto a terapia individual, que vai estar focada também nesse princípio da teoria biosocial, como nós também teremos o treinamento de habilidades focado nesse princípio da teoria biosocial, certo? Então, a gente vai estar conduzindo o nosso paciente, fazendo ele entender, né, por que ele sente como ele sente e que outros recursos ele pode utilizar para que ele se aproxime de uma vida que vale a pena ser vivida. Tá? Até aqui tá ok para vocês? Me deem aí esse feedback se tá ok. Deixa eu olhar aqui no chat de vocês. Cadê? Me digam, me contem, tá ok para vocês? Tem um delayzinho, mas eu quero ver aqui se tá ok para vocês. Quando vocês puderem me dar esse ok. Ah, tá, ótimo, chegou ok para mim. Então, gente, um dos princípios, tá? Um dos princípios e a teoria que sustenta ali a base da ADBT é a teoria biosocial, certo? Agora a gente vai falar de visão dialética de mundo. Adoro a visão dialética de mundo, que também é a filosofia dialética que tem uma importância suprassumo, tá? Para a DBT, eu gosto muito, e eu tô rindo assim, porque às vezes a gente fala de ser dialético como se fosse uma coisa fácil, mas precisa de muito treinamento, precisa de muita regulação emocional, precisa de muito empenho para que a gente seja cada vez mais dialético, para que a gente esteja cada vez mais observando os nossos comportamentos, porque todos nós, em alguma medida, somos também um ambiente invalidante para o outro. Mas vamos lá, vamos voltar para a nossa filosofia dialética. Então, o que a DBT vai dizer sobre nossa filosofia dialética? A gente tem a filosofia dialética como um princípio de mudança, certo? Quando a gente entende que não existe uma verdade absoluta. Mas como é que a DBT ela vai tentar explicar isso ao longo do nosso tratamento, né? Como é que a DBT ela traz isso na prática? A DBT ela traz isso trazendo para a gente um conceito de síntese, tá? Que é onde a gente quer chegar quando a gente parte do princípio dialético. Só que para eu chegar na síntese, eu vou ter uma tese e uma antítese. Vou tentar dar um exemplo de tese e antítese para vocês entenderem por hora. A Lana trouxe que ela é abandonada pelo namorado quando ele vai ver o filho dele. Isso é uma tese dela. Vamos supor, né, que seja uma tese do tipo, se a pessoa não está aqui comigo, então ela me abandonou. Então, se ela precisou fazer algo e, né, em algum momento precisou se afastar de mim, precisou resolver outro problema, então ele me abandonou. Essa é a tese.
E aí, quando eu trago para ela assim, tá, então quando ele está com você, ele abandona o filho, e ela diz assim, não, eu estou tentando trazer para ela uma antítese. Para quê? Para que não é que ela invalide, certo? A tese dela, mas que ela, olhando para a tese e para a antítese, ela chegue a uma síntese. Ela consiga ter uma nova visão da situação, sem precisar anular a visão dela, certo? Então, a gente vai trabalhando na DBT com a visão dialética, onde o nosso objetivo é sempre, tá, que o nosso paciente ele construa sínteses e que a gente também construa sínteses. Por quê? Porque a síntese é como se ela fosse o nosso caminho do meio, é como se ela fosse uma posição de sabedoria, uma visão, tá, mais realista, mais aceitável, uma nova verdade sobre o mesmo contexto, tá? Se assim fica claro para vocês, eu acho que eu consegui resumir bem. Então, o princípio da dialética é justamente a gente conseguir alcançar uma síntese, ok? Então, a gente vai ter na DBT, teoria biosocial, e esse princípio dialético de síntese. E aí, quando a gente fala de estratégias dialéticas, de estratégias de intervenção na DBT, a gente vai estar falando de diversos recursos e estratégias que foram desenvolvidos pela DBT, por Marsha Linehan, para que nós, clínicos, pudéssemos fazer intervenções com os nossos pacientes. Então, a gente vai ter uma comunicação muito específica na DBT, que a gente tem dois, né, meios de fazer essa comunicação. Seja a comunicação irreverente, seja a comunicação recíproca. Ou seja, esses dois meios de comunicação que a gente tem, a gente vai estar utilizando como meio de intervenção dialético para que o nosso paciente possa ir, né, trabalhando esse princípio de aceitação e mudança. É um equilíbrio, tá? A DBT, ela vai tentando caminhar junto com o paciente, entendendo o que o paciente traz, para que a gente possa utilizar a estratégia que melhor ajude ele naquele momento, para que a gente consiga achar esse equilíbrio, essa linha do meio, essa sabedoria que cada um de nós temos, como contempla o princípio da DBT. Até aqui, ok, pessoal? Eu estou falando muito rápido. Se eu estiver falando muito rápido, eu vou me defender. Não sou eu, é o TDAH. Então, deixa eu beber uma água aqui para poder ver aqui vocês no chat. Super explicado, Lu, ótimo. Deixa eu ver o que mais. Como não entender, né, gente? Essa Lu só sabe dar show. Olha, essa equipe nossa é uma equipe diferenciada. Muito, muito bom, perfeito, nananã. Que bom. Que bom que vocês estão entendendo, que bom que está eficaz para vocês. Isso é importante para mim e para a gente também. E hoje a gente quer, assim, que a gente fale de DBT com emoção, como tem que ser, com foco na nossa emoção. Então, vamos lá. Então, perceberam aí, né, que a gente tem meios de comunicação dentro da DBT. Uma comunicação mais irreverente e uma comunicação mais recíproca. Quando a gente fala de uma comunicação mais irreverente, gente, da DBT, é aquela comunicação que a gente meio que faz o paciente ter um insight, tira ele da zona de conforto, a gente consegue ser mais espontâneo com o que com o que o paciente está trazendo, para a gente ver uma resposta daquilo que a gente quer. Então, para a gente desenvolver, né, esse caminho de psicoeducação de emoções, sim, que a gente faz com o nosso paciente, de entender, de explicar a ele o que é a teoria biosocial, falar com ele sobre vulnerabilidade biológica, falar com ele sobre ambientes invalidantes, falar com ele sobre visão dialética de mundo, fazer com eles, né, interagir com eles com essa comunicação recíproca ou mais irreverente, é preciso que a gente contemple algo da DBT, que é o vínculo. Já pensou eu chegar numa sessão e fazer uma comunicação assim irreverente, sem nada de vínculo, né? Às vezes acaba sendo muito pesado para o paciente. Ele pode acabar não entendendo. Então, a gente também usa na DBT pequenas psicoeducações,
né, diversas psicoeducações para cada etapa de tratamento que a gente vai fazendo, tá? Agora que vocês entenderam, né, a filosofia e a teoria da DBT, eu quero trazer aqui para vocês como acontece a terapia individual dentro da DBT. Lembra que ontem eu falei assim para vocês, né? Que a DBT, ela é mais flexível e eu fiz uma comparação da TCC clássica com a DBT para vocês entenderem por que a DBT é uma abordagem transdiagnóstica. A DBT, ela é essa abordagem transdiagnóstica, porque quando a gente fala em transdiagnóstico, a gente está falando em flexibilidade, em adaptação de tratamento e de intervenção. É a gente conseguir ter com o nosso paciente um tratamento para o princípio de sofrimento dele, para aquilo que leva o paciente para a terapia. Eu já me usei várias vezes como exemplo da seguinte forma. Eu tenho o diagnóstico de TDAH, eu tenho TDAH, fobia específica e dificuldade de aprendizagem, tá? Mas, em um determinado momento da minha vida, eu passei por um divórcio e fui lá, né, para a minha terapeuta DBT, porque eu faço terapia pela DBT, certo? Fui lá para a minha terapeuta DBT e, ok, eu tenho 3 diagnósticos. No que ela ia focar naquele momento? O fato de eu ter 3 diagnósticos é no diagnóstico que ela vai focar? Não, né? Isso parece muito óbvio. Mas por que eu estou passando por um sofrimento e ela precisa resolver o meu sofrimento? Então, existe uma tristeza ali. Ela necessariamente tem que aplicar um protocolo de depressão? Não necessariamente. Eu sou uma paciente que eu tenho diversos transtornos mentais fechados, né? Tá aqui, ó, fala rápido demais, é um dos critérios do meu diagnóstico. Mas, naquele momento, se ela faz uma conceituação do caso, ela vai utilizar, tá, procedimentos que me ajudem a lidar com aquela situação da melhor forma possível. Então, ela usou ativação comportamental? Usou ativação comportamental. Mas ela usou aceitação também, né? Mas ela precisou trabalhar comigo também. Que mais? Aceitação, uma análise contingencial para a gente ver o que eu estava reforçando para que alguns comportamentos fossem mantidos e o que eu, né, precisava colocar em extinção se não eram comportamentos que eu queria ali. Então, percebam que o fato de eu ter um diagnóstico, né, não necessariamente ela teve que me enquadrar a uma perspectiva de tipo, então é isso, vamos lá, fazemos início, meio e fim de TCC clássica, porque ela está triste, então engloba ela aqui no protocolo de depressão. Se ela enxergasse que esse era o melhor caminho para mim, ela estaria errada? Não, ela não estaria errada, tá? Mas, em conceituação, ela conseguiu utilizar, acredito eu, né, com a experiência que eu tenho, que ela fez um protocolo para mim transdiagnóstico, lógico que com uma ênfase maior, aí em um princípio mais de ACT e DBT, certo? Principalmente da DBT. Por quê? Porque na TCC clássica, quando a gente fala de aplicar um protocolo, como eu disse ontem, a gente vai ter o primeiro nível, segundo nível e terceiro nível, certo? Então, eu vou passar por esses níveis no meu paciente e eu tenho que passar por esses níveis no meu paciente. Isso aí vem a crítica que a gente também falou ontem, das pessoas acreditarem que isso faz da TCC uma terapia mais engessada, mais igual para todo mundo. E eu tenho a minha visão sobre isso, e é importante que cada um de vocês que cada um construa a sua visão também sobre isso, tá? Então, tem essa crítica à TCC clássica. Na DBT, no tratamento individual, ele vai ser dividido por estágios. Estágio 1, estágio 2, estágio 3 e estágio 4. Se eu sou essa paciente que cheguei para uma terapeuta, que é uma terapeuta DBT, mas não estou com comportamento autolesivo, não tinha pensamento de morte, nem tenho. Muito pelo contrário, eu quero viver muito com vocês para isso, para construir uma vida que vale a pena ser vivida, porque o feedback de vocês é muito importante para validar que eu estou no caminho certo. E a crítica também é muito importante para que eu faça cada vez melhor, porque desistir não é uma opção. Mas vamos lá. Então, assim, eu não tenho comportamento autolesivo, não tenho comportamento suicida, né? Eu não tenho vícios,
a não ser de leitura e nada assim, ou talvez de trabalho, eu amo trabalhar, né? Mas nada assim que prejudique, que eu não consiga ter uma flexibilidade aqui em lidar. Então, esses são itens que contemplam o primeiro nível, o primeiro estágio de DBT. Ela necessariamente precisaria estar nesse estágio trabalhando comigo, porque existe esse protocolo, estágio 1, estágio 2, existe a hierarquia da DBT, existe, mas ela não precisa ter que ficar nesse estágio se isso não fizer sentido para esse paciente, tá? Então, ela pode ir para o estágio 2, para o estágio 3, para o estágio 4, né? A maneira de conduzir essa prática dentro da DBT, ela é mais flexível. Assim como eu posso ser uma terapeuta DBT, que eu trabalhe com o primeiro estágio, mas no estágio 2, de uma exposição ao sofrimento, eu não trabalho, e aí eu encaminho meu paciente para fazer esse estágio 2 com outro colega, isso também não é nenhum problema. Tá? Então, percebem essa flexibilidade que está dentro do que a gente falou ontem sobre transdiagnóstico, sobre uma abordagem mais baseada nesse processo, tá? Para que a gente saiba que procedimento a gente vai utilizar para cada paciente. E dentro da DBT, a gente tem uma abordagem baseada em princípios, então a gente vai trabalhar com intervenções, com estratégias que possam ajudar nossos pacientes a construírem uma vida cada vez mais valiosa, uma vida que faça sentido para que ele regule a emoção dele. Eu falo regule, eu só quero falar regular o mundo. Para que ele regule a emoção dele e possa construir meios, estratégias, né, que não tornem a situação pior do que o que ela é diante de uma crise. Até aqui eu estou rápida, que nem um foguete que só vai, mas vocês estão entendendo? Digam que sim, deem like, curtam e digam assim, sensacional, melhor aula da vida. Brincadeira, meus amores, é só para a gente ter uma interação, tá? Então, até aqui, deu para vocês entenderem por que a DBT é uma abordagem transdiagnóstica, além dessa adaptação na terapia individual, a gente tem módulos de tratamento. Tá? E quando a gente fala de treinamento de habilidades, a gente fala de treinamento de habilidades que ele pode ser utilizado para nosso paciente de maneira individual, ele pode ser utilizado em grupo, ele pode ser utilizado para os familiares, ele pode ser utilizado para você que quer ter mais habilidades, que quer desenvolver potenciais na sua vida. Ele pode ser desenvolvido para pacientes borderline, ele pode ser desenvolvido para quem não tem diagnóstico, ele pode ser desenvolvido para quem tem diagnóstico de depressão e ansiedade. Zero problema, tá? O que é esse treinamento de habilidade, Luciana? Na DBT, Marsha Linehan, ela contemplou 4 grandes, tá, composições, 4 grandes grupos de treinamento de habilidades, que é mindfulness, atenção plena, certo? O outro seria regulação emocional, o outro seria eficácia interpessoal e o outro seria tolerância ao mal-estar. Quando eu estou em um treinamento de habilidades em DBT, eu escolho quais módulos, quais fichas eu quero ensinar. Não tem aquilo que tem que ser assim. Não, eu posso escolher as fichas e os módulos que eu quero ensinar. Qual é a única ressalva que Marsha Linehan traz? Marsha Linehan traz uma ressalva de que comecem por atenção plena. Mas, por quê? Porque a atenção plena é uma estratégia central ali da DBT. Mas você pode pegar a atenção plena e linkando ela com todos os outros módulos. Ou seja, eu vou fazer, a gente tem atenção plena para as nossas emoções, né? A gente vai ter uma atenção plena ao outro, dirigida, que eu acho muito eficaz quando a gente fala de eficácia interpessoal. Então, a gente vai ter, ela só determina que se você está em um treinamento em grupo de habilidades, você consiga costurar, podemos dizer assim, as outras habilidades, à atenção plena. Mas, Luciana, eu estou fazendo uma terapia individual aqui com o meu paciente e tem todas essas habilidades. Eu posso usar habilidades como essa para meus pacientes? Não, não só pode, como deve, tá? Você não só pode, como deve. Se hoje eu achar que é eficaz eu pegar uma ficha de tolerância ao mal-estar e aplicar para o meu paciente, eu posso, já que eu estou fazendo o princípio aqui da DBT, eu sou uma terapeuta individual, aplico o princípio. Não. Posso? Pode. Por que não? Pode sim. Você vai estar fazendo, né? Se você não for terapeuta DBT, você vai estar fazendo uma adaptação
da sua abordagem vai estar aplicando algo que é empiricamente, cientificamente validado, certo? Então, tem essa flexibilidade, não é porque eu quero aplicar regulação emocional no meu paciente que eu preciso aplicar todo o módulo de regulação emocional. Eu posso ver dentro do sofrimento que o meu paciente apresenta, que habilidade, que estratégia de regulação emocional vai ser mais eficaz para essa demanda. Vocês conseguem linkando como isso é muito o que a transdiagnóstica vai trazendo? Conseguem perceber porque ela é vista como uma abordagem transdiagnóstica? Eu quero que vocês aprendam isso. Por que a DBT é uma abordagem transdiagnóstica? Porque ela tem essa flexibilidade, ela tem essa adaptação, a ponto de, se você utiliza um manual ou escolhe um modelo de tratamento ali, de fichas para ensinar, você pode, inclusive, apresentar o módulo todo a seu paciente e perguntar a ele quais fichas, né, você gostaria de aprender, você tem interesse em aprender. Porque quando a gente olha para o treinamento de habilidades em DBT, dá vontade de dizer assim, eu quero ser essa pessoa. Principalmente quando a gente vai ali para regulação emocional e eficácia interpessoal. No módulo de regulação emocional, o que a DBT ensina? A identificar as emoções, quais são as funções das emoções, como regular essa emoção, como checar os fatos diante do fator emocional, como você fazer uma ação oposta quando necessário, quando você fazer uma técnica de resolução de problema quando necessário. O que ela vai ensinar para a gente? Vai falar sobre nossos valores também. O que a gente vai falar no módulo de eficácia interpessoal? Aprender a dizer não, a construir relacionamentos saudáveis, a terminar relacionamentos destrutíveis, a construir, a ter a habilidade de manter o seu autorrespeito e não se deixar ser alienado pelo aquilo, e nem alienar o outro diante daquilo que você quer, né? Então, a gente vai criando habilidades que são habilidades para a vida, né? Que são habilidades que a gente deveria aprender quando a gente nasce. Nasceu, vai para um treinamento de habilidades que vai dar tudo certo. Brincadeira, gente. E a gente tem o módulo de tolerância ao mal-estar, onde a gente também vai ter técnica de respiração diafragmática, relaxamento muscular progressivo, aceitação radical. A gente vai ter uma classificação específica para pacientes com vício, com problemas de adição, seja por drogas, por sexo ou qualquer outro problema, certo? Então, assim, percebem como a gente tem bastante recurso dentro da DBT e que você vai adaptar esses recursos à necessidade do seu paciente. Não é porque você entrou no módulo de regulação emocional, você precisa fazer regulação emocional o módulo inteiro. A não ser que você esteja fazendo um treinamento de habilidades em grupo, onde você faz antes um cronograma daquilo que você quer ensinar, tá? Por quais fichas você vai passar, o que é que você pretende com aquele grupo, qual é o objetivo daquele grupo. Então, você está ali e você vai decidir se você quer um grupo para X público ou para público Z. Certo? Entenderam o treinamento de habilidades até aqui? Bom, além disso, eu falei de coach de telefone e falei de consultoria entre pares. Tem uma frase da DBT que eu gosto muito, que é o seguinte, que os terapeutas DBTs são ou deveriam ser, né, uma comunidade de terapeutas para auxiliar uma comunidade de pacientes. E como a DBT ela foi desenvolvida inicialmente por uma pesquisa feita por Marsha Linehan, por pacientes suicida, e posteriormente ela percebeu que esses pacientes atendiam para transtorno de personalidade borderline, nós temos um público, né, muito direcionado ao público feminino, por isso até que eu falo muito ela, porque as pesquisas de Marsha Linehan foram pesquisas desenvolvidas com mulheres. E aí, dentro desse público que ela foi fazendo pesquisa, ela foi percebendo que o terapeuta DBT ele precisa de apoio. Por quê? Porque ele está ali com casos desafiadores e que muitas vezes nós, terapeutas, também somos seres humanos. Temos nossas emoções, temos nossas dificuldades, né? Temos também a nossa necessidade de ficar motivado e motivar o nosso paciente durante um tratamento. E esse grupo de consultoria entre pares, ele serve para isso, meus amores, para que a gente possa apoiar e construir, né, em grupo, um suporte para esse terapeuta. E a gente vai estar ali, tá? Entre pares mesmo, discutindo casos, e muitas vezes o foco desse
dessa consultoria entre pares não necessariamente é só o paciente e também o terapeuta, tá? Para que a gente possa fazer cada vez mais e melhor, já que, como eu digo, a DBT é para os fortes de coração, desistir não é uma opção, então a gente precisa desse suporte, certo? Por fim, eu falei do coach da consultoria por telefone. É uma sessão, Luciana? Não, não é uma sessão. Né? É um contato que a gente faz que tem por objetivo generalizar as habilidades do paciente para aquilo que ele aprende na terapia, ele possa expandir para todos os outros ambientes que ele convive o máximo possível. O treinamento de habilidades também serve para isso. Né? Por isso que o objetivo maior é que a gente construa vidas valiosas, vidas que valham a pena ser vivida, muito mais do que tratar pacientes que atendem para transtorno de personalidade. É construir uma vida que vale a pena ser vivida. Então, entre isso, o paciente, ele tem acesso ao terapeuta, ele tem contato com esse terapeuta, porque, inclusive, isso ajuda a gente a construir uma linha, né, um vínculo, uma linha de afinidade, um vínculo cada vez mais seguro entre pacientes e terapeutas. Então, tá tudo bem se o meu paciente me chama no WhatsApp ou, né, no horário, no dia que eu acordar com ele, que a gente vai fazer essa consultoria entre uma sessão e outra, ou quando eu quero fazer essa consultoria para reforçar algum comportamento que surgiu na sessão anterior, também é possível, tá? E aí, povo? Todo mundo entendendo? Porque a DBT é uma abordagem transdiagnóstica, consegue ver como que a gente passeia entre a DBT? Pois então. Então, vejam como a DBT ela é uma terapia, como eu disse no início, modular. Ela tem um módulo de terapia individual, ela tem treinamento entre pares, ela tem consultoria de telefone e ela tem o treinamento de habilidades, certo? Então, por isso foi o que movimentou Machalina e que ela foi uma das primeiras, tá? Dentro do meu olhar a conseguir, tanto é que a DBT também tem evidência científica, né? Também é padrão ouro. Foi a primeira a dizer assim, então, a TCC clássica, ela funciona, eu não descarto a função da cognição. Mas, assim, dessa forma, desse jeito, a gente não consegue alcançar outro público que também precisa, né, de subsídio, de recursos, de estratégias para construir uma vida que vale a pena ser vivida. E aí ela construiu pressupostos sensacionais. E para fechar a nossa noite hoje, eu quero apresentar esses pressupostos para vocês. Alguns deles, para vocês perceberem como que a gente vai não só aplicando o DBT, mas a gente vai vivendo o DBT. A gente também se torna nosso autoterapeuta na DBT. A gente aplica as habilidades na gente e a gente ensina ao nosso paciente porque a gente sabe que funciona. Então, um dos pressupostos da DBT é que todos nós estamos fazendo o melhor que podemos, mas que a gente precisa fazer mais e melhor se a gente quer ser efetivo, tá? Se a gente quer alcançar aquilo que a gente deseja. Não importa qual seja o problema precisa ser resolvido. Todo problema tem uma causa, toda situação, tudo na vida tem uma causa, tá? Mas ficar preso a julgamento e a culpa não vai resolver do problema. Todas as emoções, comportamentos e pensamentos, eles têm uma razão. Mas se a gente quer construir uma vida que vale a pena ser vivida, a gente precisa aprender novos comportamentos, lidar melhor com nossos pensamentos e com nossas emoções, tá? Não é fácil, eu sei, é difícil, mas só tem uma maneira da gente continuar infeliz em algum ponto da nossa vida, que é não fazendo nada. Para fazer algo, para deixar de ser feliz, você precisa fazer algo que te aproxime de uma vida valiosa. E essa vida, ela vai ser valiosa para você quando ela tiver sentido, quando você conseguir ser acolhido e sentir orgulho da pessoa que você é. Tá bom? É isso. Eu queria contribuir hoje com vocês para uma visão, para vocês entenderem porque a DBT é uma terapia comportamental dialética de terceira onda, contextual e que atende a transdiagnóstica. Espero que tenha ficado claro para vocês que a contextual é pelo empenho do ambiente validante que a gente consegue perceber que pessoas com vulnerabilidade biológica, quando está num ambiente invalidante, isso se torna mais potencial, isso se torna mais desafiador para esse paciente.
trouxe a Lana no roleplay para vocês verem como diversas demandas, como fica ali reestruturando crenças, seria o que a gente não iria alcançar de resultado, mas também não significa que não tenha crença para ser reestruturada, que ela não precisa desenvolver uma visão dialética de mundo para se aproximar da pessoa que ela quer ser. E com grandes desafios como comportamento autolesivo, a gente precisa de uma abordagem e de procedimentos que façam esse alcance para que a gente possa transformar vidas. Amanhã vocês estarão com mais um episódio dessa super série com o Jô, trazendo aí a ACT como também uma intervenção transdiagnóstica e ampliando mais ainda nosso conhecimento, contribuindo mais ainda para a gente ir para o Hexa antes da Copa, né? Porque o Brasil vai atrás do Hexa na sexta e a gente vai olhar para o Hexa já na quinta, junto com o Jô. Então, a gente vai falar mais de procedimento, mais de processo, a gente vai também entender porque a ACT também é uma TCC de terceira onda, com viés contextual e que trabalha com procedimentos e processos, e a gente vai entender isso lindamente amanhã no nosso próximo episódio. Estou me sentindo aqui a propaganda da Netflix. No nosso próximo episódio, nessa série que está sensacional. Tá bom, meus amores? É isso. Um beijo e até breve. Até sábado. Sábado a gente se vê de novo. Beijo, meus amores.